O Salmo 78 diz: aquilo que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Este salmo é um mandamento do Senhor aos pais, às mães, aos avós, aos tios, aos irmãos mais velhos e a toda uma geração, para que nós passemos à próxima geração tudo aquilo que nós aprendemos com o Senhor, todas as nossas experiências, todas as bênçãos que nós recebemos, tudo aquilo que nós aprendemos a respeito do Senhor e na nossa caminhada com o Senhor, para que os nossos filhos e para que outros filhos, para as crianças, possam conhecer a respeito do Senhor e aprender a andar nos caminhos do Senhor e seja uma geração melhor do que nós, que tenha mais experiências com o Senhor do que nós. Que o Senhor possa nos dar, a nós como pais, a nós como irmãos, a nós como amigos, também essa capacidade de ensinar os filhos, a essa nova geração, a conhecer ao Senhor, amar o Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa tarefa. Eu quero orar com você nesta hora. Meu Pai, nós pedimos a Tua bênção para o início deste culto, deste momento. Quero pedir de uma forma especial aos pais desta igreja, aos pais que nos ouvem aqui, aqueles que sentem saudade dos seus pais, aqueles que são pais, aqueles que se preparam para ser pais, que o Senhor possa abençoar a cada um nesta missão, de tudo aquilo que ouviu e aprendeu, possa transmitir aos seus filhos, possa ensinar aos filhos, e se eles não aprenderam em casa, mas aprenderam na igreja ou que estão aprendendo agora, eles também tenham esse compromisso de ensinar aos filhos os caminhos do Senhor. Ajuda, Senhor, aos pais e aos filhos caminharem juntos, ter comunhão, ter sintonia, ter amizade, poder ter essa comunhão em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ensine, como Pai que o Senhor é, a sermos bons filhos e a também sermos bons pais. Pedimos as bênçãos do Senhor sobre as famílias da nossa igreja, sobre as outras famílias, sobre a missão de ser pai, de ser mãe, das famílias serem fortalecidas através da palavra do Senhor. É o que nós te pedimos nesta hora. Também pedimos que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, que fazemos de coração ao Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse momento de adoração. Abençoe a você e a sua família. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, como nos tirou das trevas para a luz e nos deu preciosas bênçãos por Jesus. Deu sentido à nossa vida e paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Como seu amor por nós é tão real.
carinhoso é seu cuidado paternal, pois sustenta nossa vida em paz. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Boa noite, irmãos. Estaremos assistindo esse culto, esse louvor, no domingo à noite. E esse domingo é Dia dos Pais. E em função disso, eu vou trazer uma canção que mostra a declaração de amor de um filho para o pai. No nosso caso, de nós filhos para o nosso Deus Pai. Expressar meu amor em mais uma canção, e vivendo ao seu lado, sempre vou me lembrar de tudo que um dia sonhei e você tornou real. Olhando ao redor, posso ver seus milagres mudando minha direção. Hoje sinto suas mãos me dando a paz, renovando o coração. Isso é real. Pra você eu vou sempre cantar, em todo tempo lembrar de seu sorriso se abrir quando me ouvir dizer Pai. Chamar, teu socorro sentir, me guardando em seus braços. Meus olhos já podem ver tudo que um dia sonhei, e você é real. Pra você eu vou sempre cantar, em todo tempo lembrar de seu sorriso se abrir quando me ouvir dizer Pai.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e sossego tenho, sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda o triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação.
Pois bem, meus irmãos, agora é o momento de pedirmos ao Senhor que nos dê o entendimento da sua palavra. Ao abrirmos as Escrituras, pedir ao Senhor que fale conosco, nos dê o entendimento, para que a palavra se torne viva em nossos corações e traga para nós o alento, a motivação, a força, o direcionamento que tanto precisamos nesses dias. O texto que eu proponho para esta noite, para nossa reflexão, está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 20. Diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor ao vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experimentado tanto fartura como fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja procurando donativos, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai, nós pedimos a bênção do Senhor na reflexão da Tua palavra. Pedimos que o Senhor encha o nosso coração com o Teu Espírito, para que a gente tenha o entendimento e possa fazer uma aplicação adequada deste texto aos nossos corações. Ensina-nos, conduza-nos através destas palavras, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Faz parte do nosso instinto humano, se apegar à vida e querer viver o máximo de tempo possível e descobrir a maneira da gente poder desfrutar o máximo da vida. Não apenas viver muito, mas tentar viver de melhor maneira possível, da melhor maneira possível, desfrutar o máximo da vida. Só que nessa busca desenfreada, alucinada de muitas pessoas, muitos acabam chegando no final das suas vidas perguntando onde é que está a vida que eu perdi, tentando procurar e encontrá-la. Onde está a vida que eu perdi procurando encontrá-la? Essa busca por uma plenitude, esse desejo incontido que muitos têm de procurar, vem de uma necessidade que todos nós temos de encontrar um sentido e um propósito para as nossas vidas. E aonde é que está esse sentido? Onde é que está o propósito das nossas vidas? Será que está nas coisas que nós possuímos? Será que está nas nossas realizações? Nos diplomas que nós temos? Na nossa prosperidade? Será que está nas nossas realizações? Na carreira? Nas aventuras? Nos braços de outros amores, nos vícios, em qualquer coisa que possa trazer uma realização, satisfação imediata? Muitos andaram por esses caminhos, tentando achar um sentido para a vida, mas somente Jesus tem a resposta. E é por isso mesmo que ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E quando Jesus disse isso, é porque, como ele diz, eu vim para tenham vida em abundância, é porque tem muita gente que tem uma vida miserável. E se a gente olhar ao nosso redor, nós vamos ver que há muita miséria na alma humana mesmo. Há muita depressão, há muita solidão, há muita angústia, há muita ansiedade, há muitas
gente se perguntando onde está a vida que eu perdi tentando encontrá-la. Nesse texto que nós lemos de Filipenses, nós vemos o apóstolo Paulo revelando percepções que ele encontrou a respeito da plenitude da vida, que ele conseguiu discernir apesar das circunstâncias, sem depender das circunstâncias ou apesar das circunstâncias, ele conseguiu encontrar a plenitude da vida, um propósito para a vida, um significado para a vida que fez olhar para trás e valer a pena. Basta a gente olhar que quando ele escreve essas palavras, ele está escrevendo aqui essas palavras, ele estava preso, ele estava encarcerado, ele estava condenado. E ainda assim, ele olha para trás e ele acha um sentido para a sua vida e ele diz, valeu a pena. Então, se em algum momento você sentiu que a sua vida estava vazia, sem sentido, vivendo por viver, vale a pena a gente ouvir essas palavras, porque elas têm muito a nos ensinar. O que Paulo aprendeu a respeito da vida abundante através da sua experiência, através das suas percepções? Nós podemos ver nesse texto, em primeiro lugar, ele mesmo dá a dica que ele diz, eu aprendi a viver no versículo 4, versículo 11, ele está dizendo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A experiência ensinou Paulo que a felicidade não acontece de uma forma natural, espontânea. A felicidade vem com um aprendizado. Ele precisa aprender. Ele mesmo diz, eu aprendi a viver contente. Eu tive que aprender. Eu tive que ter disposição. Não veio como fruto da sua personalidade, porque ele tinha um temperamento humorístico, porque ele fazia parte do temperamento dele, do seu humor. Não. Ele teve que cultivar na sua alma o humor. Ele teve que cultivar na sua alma o contentamento, a gratidão, a alegria. Foi uma postura que ele decidiu adotar na sua vida. Ele decidiu andar numa forma, adotar uma maneira de viver sem murmuração. Em lugar de murmurar, ele se contentar no Senhor pelas coisas que ele tem. Em vez de ele reclamar pelo que ele não tem, ele agradecer pelo que tem. Essa foi uma postura que ele adotou no seu coração. Me lembrei daquele filme, não sei se quem já assistiu ou leu o livro Poliana. Poliana, uma menina órfã, perdeu a mãe, depois ela perdeu o pai, e ela adotou um sistema do jogo como que era o nome? O jogo do contente, em que ela conseguia achar, por pior que fosse a situação, ela achava alguma coisa, ela tirava algum motivo para encontrar alegria para viver, para que ela não se deixasse destruir pelas circunstâncias. Então, em todas as circunstâncias, mesmo que ela queria de uma boneca e não tinha, ela achava um motivo, ela caiu da árvore, quebrou a perna, teve que usar muleta, mas todas as coisas ela encontrava uma razão para ser feliz. Ela criou um hábito de achar razões para ser feliz. Então nós também precisamos criar circunstâncias. Essa é uma coisa que a gente precisa aprender na nossa vida, irmãos. Nós somos de uma geração que reclama muito. Nós precisamos aprender isso. Nós temos tantas coisas mais que os nossos pais, que os nossos avós tiveram. Nós temos muito mais oportunidades, nós temos muito mais roupas, muito mais bens, nós temos muito mais chances na nossa vida do que eles tiveram, mas a gente reclama. A gente reclama constantemente de tudo, de todas as coisas. O tempo todo nós estamos reclamando. Talvez seja uma questão de perspectiva, da maneira como a gente encara as coisas. Quer ver? Nós estamos na pandemia. A pandemia é realmente um problema, é um caos. Mas na perspectiva de alguns é o fim do mundo. Na perspectiva de outros pode ser uma oportunidade que Deus está nos dando de consertar nossas vidas, de olhar para nós mesmos e ver coisas que precisam ser mudadas, talvez tirar de dentro de nós mesmos o consumismo, o estrelismo, o eu mesmismo, se é que existe isso, e nos mostrar outras maneiras da gente encontrar a felicidade que não seja só buscando para nós, mas buscando para o outro.
como a gente pode ajudar o outro, como a gente pode fazer o bem para os outros, não apenas pensando em nós mesmos. É uma maneira que Deus está fazendo, trabalhando nas nossas vidas. As perspectivas nossas nos podem fazer sentir alegres ou ser resmungões, como costuma acontecer. Eu vejo Paulo, ele estava preso, ele estava num ambiente hostil, o cheiro não era bom, a comida não era bom, mas ele aprendeu a colocar a sua mente e os seus olhos em Deus e nas promessas do Senhor. E aquilo fez com que, na situação ruim que ele estava, ele encontrava algo para se alegrar. Ele encontrava razões para se alegrar. Porque apesar das circunstâncias, a circunstância não era boa, mas a esperança fazia com que ele encontrasse alegria. Ele aprendeu a estar feliz. A felicidade não é uma coisa inata, é uma coisa que a gente aprende, é uma coisa que a gente cultiva. E ele fez isso. Nós aprendemos a viver contente e a sermos gratos a Deus quando nós olhamos para o Senhor, em vez de olharmos para as circunstâncias, vermos aquilo que Ele tem feito por nós e agradecermos ao Senhor. Outra coisa que Paulo aprendeu, que trouxe sabor para a vida dele, que trouxe plenitude para a vida dele, apesar das circunstâncias, ou em qualquer circunstância, pela experiência dele, foi que relacionamentos são mais importantes do que as coisas que a gente tem. Quando ele está escrevendo esse texto aqui de Filipenses, ele está escrevendo para a igreja de Filipos para agradecer uma oferta que aqueles irmãos tinham enviado para ele. Mas ele fez questão de falar que ele não estava agradecendo especificamente por causa do dinheiro, não. Ele estava agradecendo a manifestação do carinho que veio na forma do dinheiro. Porque ele faz questão de dizer, olha, eu tenho um vínculo de amor, de afeto, de relacionamento com vocês, de amizade, de estreitamento. Vocês são tão legais. Quantas vezes vocês já me ajudaram em outros momentos na minha vida missionária? Quando eu estive preso 2 vezes, vocês já bancaram isso para mim. Quando estive preso em Roma, numa prisão domiciliar, vocês me ajudaram. Em outros momentos, o nosso vínculo, a nossa amizade. Agora eu recebo, nesse momento difícil da minha vida, eu recebo essa oferta como se fosse a mão de vocês, como se fosse o abraço de vocês, como se fosse a visita de vocês nesse momento difícil. Olha, gente, vocês não sabem o bem que essa oferta me fez. Foi como se fosse vocês pessoalmente vindo aqui e me dando um abraço. Não era o dinheiro, gente. Era a manifestação do carinho. As pessoas valem mais do que as coisas. Mas às vezes a gente perde essa chance de cultivar a nossa amizade ou de cultivar a nossa comunhão, porque a gente anda tão desenfreado atrás das coisas, de trabalhar tanto, de fazer tanta coisa para adquirir coisas, que a gente perde as oportunidades na vida de desenvolver relacionamentos, de desenvolver comunhão. E é isso que traz sabor à vida. É isso que traz significado à vida. Não as coisas que a gente junta, mas as amizades que a gente tem, os relacionamentos que a gente tem, porque na hora da dor, na hora da aflição, é isso que mais vale. Na hora do hospital, na hora de um problema, é uma ligação, é um abraço amigo, é um ombro para chorar. É isso que vale mais do que todas as coisas que a gente tem em casa, no cofre, no banco. Isso vale tanto, gente, vale tanto. Paulo aprendeu que o relacionamento é mais importante do que as coisas. Por experiência, Paulo aprendeu também a lidar tanto com a abundância como a lidar com a escassez. Ele aprendeu a viver com a abundância sem sentimento de culpa. Ele disse, eu sei ser honrado. Ele sabia desfrutar dos momentos bons que Deus deu para ele, sem ter peso na consciência. Ele não se sentia culpado quando Deus dava boas oportunidades. Teve momentos ruins, mas teve momentos bons e ele soube desfrutar disso. Nós precisamos aprender a viver sem culpa também das coisas boas, das boas oportunidades que Deus nos dá, meus irmãos. Às vezes a gente entra em crise à toa. Precisamos aprender que quando Deus nos dá momentos de honra, a gente pode desfrutar disso.
Aí a gente pode descansar sem crise, pode ir para a praia sem crise, pode dormir até mais tarde quando tiver oportunidade para isso sem crise, pode comer bem quando tiver condição sem crise, pode viajar sem crise. Não existe espiritualidade nenhuma desse sentimento negativo, ficar cheio de culpa quando o Senhor dá um mimo para a gente, um presente para a gente ficar aí, por exemplo, num banquete, você foi convidado para um casamento, e ficar lá, sentar na mesa, ver aquela mesa farta, aquele prato gostoso, cheiroso, e você vai falar: ai, tadinho do pessoal da Etiópia que não tem nada para comer. Ah, lá se vai meu regime. Ah, tá doido, gente. A gente tem que ter bom senso, que realmente a gente tem que ter uma vida moderada, a gente não pode ser glutão, a gente tem que ter amor pelo próximo, tem que cuidar dos necessitados, a gente tem que cuidar da dieta, tem que fazer um regime de vez em quando, mas também na hora que Deus nos dá a oportunidade de desfrutar de alguma coisa boa, a gente tem que desfrutar com alegria. E Paulo sabia se alegrar também dos momentos de fartura, sabia se alegrar com isso sem crise. Eu já passei por isso. Tive uma oportunidade na minha vida, muitos anos atrás, que eu estava pastoreando uma igreja onde eu ganhava muito pouco. Mas eu comecei a me sentir mal e sentir constrangido porque muitas pessoas ao meu redor ganhavam menos ainda. E tinham uma vida ruim na família, eles não tinham a vida toda desestruturada. E embora eu ganhasse pouco, Deus não deixava faltar nada, Deus era tão generoso. E eu tinha tanta paz na minha família, eu tinha tanta paz no meu lar, no meu casamento, e eu via tantas vidas destroçadas, desestruturadas. Comecei a sentir peso por isso, me senti culpado disso. Aí chegou um colega, um outro pastor, e falou: olha, Agnaldo, aprenda a viver contente em toda qualquer situação. Hoje Deus te honra te dando coisas. Seja feliz com isso. Amanhã pode ser que Ele queira que você honre a Ele sem ter essas coisas. E honre ao Senhor da mesma forma. A gente tem que aprender a viver contente na fartura. Mas Paulo também soube viver contente na escassez. Ele também soube viver sem murmuração no momento de escassez. Ele falou: sei estar humilhado. Por outro lado, ele afirma que ele aprendeu também a andar com contentamento no seu coração quando houve dificuldade, quando houve aperto. Ele aprendeu a não se desesperar nos dias maus. Não sabemos o que vai ser os desdobramentos dessa pandemia para a economia do mundo, para a economia do Brasil, para a economia do nosso bolso. Mas com o Paulo a gente aprende a viver na escassez, se for preciso, sem entrar em pânico. Nós temos que aprender isso, sem ter que entrar em pânico. Geralmente, são em situações difíceis assim da vida que vão revelar a nossa fé, meus irmãos. Esses momentos difíceis que mostram quem a gente é por dentro. Lembra na história de Jó? A gente fala muito do Jó, mas o Jó e a esposa passaram pela mesma situação. O Jó e a esposa perderam os filhos. Não foi só o Jó que perdeu os filhos, a esposa perdeu os filhos. Não foi só o Jó que perdeu todos os bens, a esposa perdeu todos os bens. Só que a reação dos dois foi diferente. A esposa, que perdeu os filhos e perdeu os bens, diz para o marido: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu o prestígio e perdeu a saúde e respondeu: você fala igual uma doida. Nós recebemos tantos bens de Deus, por que não poderíamos também receber o mal? Paulo aprendeu a estar humilhado, a viver numa situação de escassez. Ele ter atitude de coragem diante das provações. Nós também precisamos aprender a lidar com isso. Em algum momento nós vamos ter que apertar o cinto. Talvez a gente vai ter que vender o carro para pagar a dívida, sei lá. Mas a gente tem que aprender a viver feliz em toda e qualquer situação, meus irmãos. Não pode entrar em pânico, não pode perder a fé por causa disso. Aprender a viver feliz em toda e qualquer situação. Se acontecer de você ter que apertar o cinto, o que vai acontecer com você? A sua alegria vai sumir? O Senhor te ensina.
Seja feliz em toda e qualquer situação. Aprenda a viver feliz em toda e qualquer situação. Em quarto lugar, por experiência, o apóstolo Paulo aprendeu também a não condicionar a sua alegria às circunstâncias nem às pessoas. Aí no versículo 12, uma das coisas que mais rouba a nossa alegria da nossa vida são as circunstâncias que acontecem ao redor que a gente não consegue controlar. Você não consegue controlar o trânsito, você não consegue controlar a reação das pessoas, você não consegue controlar o tempo, você não consegue controlar a reação dos seus filhos, do cônjuge. Tem coisas que são de fora, a gente não consegue controlar. O que a gente consegue controlar e deve controlar é o nosso temperamento, é o nosso humor, é as nossas reações. Isso a gente tem que controlar e a gente vai ter que fazer um esforço para controlar. Mas as coisas que vêm de fora são difíceis de controlar. Então não deixe que a situação externa determine o seu humor. Mantenha o controle sobre a sua emoção, para que ninguém tire de você a paz que Deus te deu, a alegria que vem do Senhor. Que as situações externas, que as situações que vêm de fora não tire de você aquilo que o Senhor proporcionou para a sua vida. E em quinto e último lugar, Paulo, na sua experiência, reconheceu todo o potencial que Deus tem para cuidar de todas as coisas. Por isso a vida dele era abundante. Ele diz: tudo é possível em Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Mas olha, quando ele fala tudo posso naquele que fortalece, ele não está falando eu tudo posso em mim mesmo, não. Nem está falando confissão positiva, tudo posso, vou acreditar, acredita nisso, tudo posso, não. Tudo posso em Deus, confiando em Deus, naquilo que Deus me permitir fazer, nisso eu sou capaz de passar, isso eu sou capaz de suportar, isso eu sou capaz de enfrentar qualquer situação. Deus supre as necessidades, diz que Ele supre cada uma das nossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Jesus Cristo, cada uma das vossas necessidades. Está aí no versículo 19. Está vendo como Deus é meticuloso? Diz que vai suprir cada uma das necessidades. Conforme a necessidade vai aparecendo, Deus promete, Ele vai suprir cada necessidade. Ele não está dizendo que Ele vai suprir todos os nossos desejos. A gente não pode confundir os nossos desejos com as nossas necessidades. O que Ele está dizendo é que Ele vai suprir as nossas necessidades. O Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades quando nós confiamos nele, quando nós esperamos nele, quando nós colocamos a nossa confiança nas mãos do Senhor. E mais de todas as coisas, porém, a mais importante que a gente pode realmente trazer alegria para o nosso coração, para a nossa vida, para fazer com que a vida seja plena e abundante, é ter uma relação pessoal, íntima, de caminhar dia a dia com o Senhor. É de olhar para o Senhor, é de saber que nós estamos na companhia dele e ter comunhão de relacionamento pessoal com ele. Paulo enfatizou isso 2 vezes. Ele disse: alegrei-me sobremaneira no Senhor. A fonte extraordinária da alegria dele estava no Senhor, através de Jesus Cristo. E ele disse isso no versículo 10. E também diz aí no versículo 10, também ele fala: e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele está afirmando que ele está atrelado ao Senhor Jesus, que ele está preso ao Senhor Jesus. Ele diz: quando nós estamos em Jesus, haverá suprimento para as nossas necessidades. Na verdade, nós lemos lá em Eclesiastes que, separado de Deus, quem é que pode comer, quem é que pode se alegrar? Eclesiastes 2:25. A fonte da alegria de Paulo estava no Senhor, que a nossa fonte de alegria, que a nossa fonte de esperança, que a virtude da nossa vida, que a busca da nossa vida por um propósito, por um significado, seja o Senhor. Isso dá propósito para a vida, isso dá significado, seja a nossa vida longa ou curta, que ela traga alegria, que ela seja plena, que a gente possa viver ela na plenitude, caminhando no Senhor. Mas quem passa a vida procurando alegria em outro lugar, vai chegar no final dos seus dias
perguntando a si mesmo: onde está a vida que eu perdi tentando encontrá-la? Que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida, dando-lhe plenitude de vida, satisfação, prazer em toda e qualquer situação. Deus abençoe a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal e sossego tenho, sono e paz real. Guarda o marinheiro no violento mar e